Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, como também a nosso comentário ao Concílio Vaticano II sobre documentos sobre a liturgia, o Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia, nosso terceiro encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 7º e 8º. Esse documento foi entregue à Igreja, documento conciliar, no dia 4 de dezembro de 1963, por Paulo VI. Parágrafo 7º. Presença de Cristo na liturgia. Para levar a efeito obra tão importante, obra da salvação, Cristo está sempre presente em sua igreja. Essa realidade da certeza que brota da fé, que nos cria resistência, que nos faz enfrentar as dificuldades. Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, fim plenitude. Sobretudo nas ações litúrgicas, essa presença real de Jesus na liturgia, nos sacramentos. Presente está no sacrifício da missa, da Eucaristia, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Então, o sacerdote age em persona Christi, e esta ação no sacerdote é dada, aparece naquele momento da consagração, das palavras, não só da consagração, das palavras da consagração, do relato que, as palavras da consagração que está ali no relato da paixão de Cristo que nós colocamos como memória. Agora, preste atenção. Jesus está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, que age em persona Christi naquele momento da consagração, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes, esse é aquele que agora oferece, isto é, o sacerdote que naquele momento oferece o sacrifício, né? É o mesmo. Então, vamos ver, é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, é o mesmo Cristo. Ali, na boca do sacerdote, está o Cristo que fala. É o Cristo que age, é o Cristo que santifica. Jesus é autor do sacramento e autor de todos os outros sacramentos. Quando, sobretudo, sobre as espécies eucarísticas, ali naquela centralidade. Presente está, pela sua força nos sacramentos, todos os 7 sacramentos, de tal forma que, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Cristo é sempre o autor do sacramento. Quando a pessoa é ungida, é Cristo que unge a unção dos enfermos. É Ele que age no sacramento. Ele é que dá validade a esse sacramento, na pessoa do ministro. Quando ele confessa, é Cristo que confessa, é Cristo que age na pessoa do ministro e na pessoa do ministro traz o perdão. É sempre essa presença real de Cristo na pessoa do ministro no exercício dos sacramentos. Depois nós vamos ver alguns detalhes, né, como a questão do matrimônio. Né? Presente está pela sua palavra. Então, a presença do Cristo real pela palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se leem as Escrituras na igreja. É uma ação do Cristo, uma ação do Cristo. A liturgia, nós vemos a ação do Cristo. Está presente, finalmente, quando a igreja ora e salmodia. Então, no momento em que a igreja está em oração, está cantando,
salmodiando, também o Cristo se faz presente. É uma presença que está em todos os momentos da ação sacramental. Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Não é simbólico, é real. Mateus capítulo 18, versículo 20. Realmente, em tão grandiosa obra, que é uma obra de disposição, uma obra da disposição da salvação, né? A disposição de Deus para salvar, que age na pessoa do Cristo e realiza a salvação naqueles momentos sacramentais. Então, grandiosa obra pelo qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados. Através dos sacramentos, né? Nós estamos glorificando a Deus, mas essa realidade que se dá a Deus significa também a santificação dos seres humanos. Estamos sendo santificados. Cristo sempre associa a si a igreja, sua esposa diletíssima. Então, não se separa Cristo da igreja. Há uma unidade inseparável. Não se separa o corpo da cabeça. Essa experiência foi vivida por São Paulo no caminho de Damasco, quando ele perseguia os cristãos e encontra Jesus que diz: Saulo, por que me persegues? Então, Paulo diz: Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, Jesus a quem você persegue. E ele tomou consciência desta unidade entre o discípulo, o cristão e Cristo. Perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo, porque não se separa a igreja de Cristo, não se separa os cristãos de Cristo, todos formam um só corpo em Cristo. Toda essa concepção de Paulo da realidade na carta aos Efésios, como também a realidade na primeira carta aos Coríntios, da realidade do corpo, dos órgãos e a sua unidade, vem dessa experiência profunda entre Cristo e a sua igreja. Esta igreja, esposa, corpo de Cristo, que invoca seu Senhor e por ele presta culto ao eterno Pai. O Pai sempre é princípio e fim de todas as coisas. Então, o ato litúrgico é celebrado, né, através dessa presença do Senhor que se faz vivo no meio da comunidade. Esse culto realizado ao Filho é um culto sempre dirigido ao Pai. Com razão, pois, a liturgia é tida como exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo. Então, aqui age o sacerdote, Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, os sacramentos, é significada e de modo peculiar a cada sinal, a cada sacramento, realizada a santificação do ser humano. Tudo em função ao ser humano. O exercício sacramental é destinado à realidade da santificação do ser humano, né? E é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Então é sempre Cristo todo que está presente. Um dia eu estava comentando um ato sacramental, se fosse uma capela que tem 2 pessoas, 3 pessoas, a Eucaristia está sendo celebrada ali, em uma catedral com 500, 1.000, 1.200 pessoas. Não há diferença, porque em cada liturgia, naquela única liturgia, está o Cristo todo, o Cristo único. Então, quando se celebra a Eucaristia, Cristo se realiza na sua totalidade, presente não só na comunidade, mas presente naquela celebração, seja ela celebrada por 3 pessoas, seja ela celebrada por 1.000. Ali está o único Cristo na sua totalidade. É Cristo único, presente totalmente naquilo que se celebra, naquela realidade que se celebra, naquele momento que se celebra.
Então, voltemos. A liturgia é tida como exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, sacramentais, né, é significada e de modo peculiar a cada sinal, a cada sacramento, realizada a santificação do homem. E é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disso se segue que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote, porque é Cristo que é o autor do sacramento, e de seu corpo, que é a Igreja, inseparável do Cristo cabeça, é uma ação sagrada por excelência. Há uma realidade de sacralidade total da presença divina, da manifestação divina, cuja eficácia, então o sacramento ele tem eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação que a Igreja possa fazer, da Igreja. Então, sempre a realidade sacramental, sempre essa realidade de todo sacramento, Jesus é o autor do sacramento. Liturgia terrena e liturgia celeste. Nós estamos no parágrafo 8º. Há sempre essa realidade que existe entre a sintonia e a presença entre a realidade terrena e celeste na liturgia celebrada na terra e na liturgia celebrada no céu. Na liturgia terrena, a realidade humana, antegozamos, isto é, participamos da liturgia celeste. Aquilo que existe na liturgia celeste é antecipada na liturgia terrena. Então, nós já participamos dessa realidade, desse gozo, desta alegria, ao celebrar a liturgia terrena, que é também uma participação da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, a Jerusalém do Alto, para a qual peregrinamos. É a realidade dinâmica da fé. Estamos neste mundo, não somos deste mundo. Somos cidadãos do reino de Deus. Participamos desta liturgia terrestre, que é uma antecipação da liturgia celeste, onde nós podemos antegozar essa liturgia celeste na liturgia da igreja, celebrativa daquele momento. Lá, isto é, na liturgia celeste, Cristo está sentado à direita de Deus. Então, nós estamos, aquele que subiu aos céus está sentado à direita do Pai. Ministro do santuário, porque ele é o servidor que está sempre intercedendo por nós e está também, através da unidade que ele tem por nós, através da humanidade que foi levada aos céus, ele também está realizando esse serviço, porque ele carregou sobre si todos nós, do tabernáculo verdadeiro. Então, ministro por excelência. Com toda a milícia do exército celestial, os anjos, entoamos o hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, que já estão na glória eterna, esperamos fazer parte da sociedade deles. Nós somos itinerantes, participamos dessa liturgia celeste que antegozamos na liturgia terrestre, mas a nossa realidade, a nossa esperança de fazer parte da liturgia celeste, da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós aparecemos com Ele na sua glória. Então, essa realidade, podemos dizer, o Jaio ainda não, nós já antegozamos essa realidade, mas ainda não é a plenitude. Nosso anseio, nosso desejo é estar na eternidade, de participar dessa liturgia, e essa realidade vem nos alimentada nessa caminhada itinerante dessa celebração terrena,
que já é uma participação, já é uma presença dessa liturgia celeste. É uma realidade da igreja como um todo, né? A igreja militante, a igreja glorificada, a igreja gloriosa, né? No momento celebrativo que se manifesta. É claro que eu vou sair um pouco do tema aqui, né? Quando você vai visitar, vamos supor, Sabará, a igreja da Nossa Senhora da Conceição, né? Aquela igreja lá, você vai ver o seguinte, você vai ver, né, que os túmulos eram dentro da igreja, as pessoas eram sepultadas dentro da igreja ou do lado da igreja. Significa que, naquela arquitetura, a igreja é constituída como um todo, que supera a realidade histórica, né? Porque nós temos ali uma dimensão muito maior, uma dimensão divina. Então nós dizemos que quando se celebra a Eucaristia nessa igreja, ali está presente a igreja padecente, isso é, os mortos, do lado ou dentro da igreja. Vemos as pessoas que estão presentes, celebrando, a igreja itinerante, então os bancos e a disposição dos bancos, nos mostra que as pessoas que participam da Eucaristia são a igreja itinerante. Nós vemos o sacerdote no altar, né, que a igreja ministerial, que exerce o serviço litúrgico, né? E depois nós vemos todas aquelas imagens dos anjos, dos santos, do padroeira lá, que reflete a igreja celeste, a igreja triunfante. Quando nós dizemos que o Espírito Santo nos une num só corpo, depois vem aquelas petições, lá nós vemos também esta realidade. A igreja total, a igreja unida pelo Espírito Santo, ela é constituída da igreja ministerial, então se reza pelo Papa, pelos bispos, pelos ministros. Segundo, pela igreja padecente, então se reza pelos mortos, porque o Espírito Santo cria a unidade da igreja, e também os mortos, a igreja padecente está presente ali naquele momento eucarístico. Depois, a igreja itinerante, aqueles que estão celebrando naquele momento a Eucaristia, que formam a comunidade orante naquele momento, os vivos, e a igreja triunfante, Nossa Senhora e os santos, mostrando que a ação do Espírito Santo, ele une a igreja como um todo, que forma esse único corpo de Cristo, e essa Eucaristia, ela tem essa dimensão cósmica que ultrapassa a realidade temporal, toca realmente nos dá acesso à eternidade. Então, nesse sentido, a celebração da liturgia celeste e terrestre são realidades que nós já participamos na Terra dessa liturgia celeste, antegozamos essa liturgia celeste, mas ainda não a plenitude. Mas depois eu vou dar continuidade, né, ao nosso número 9 em diante, desse documento sobre a liturgia do Concílio Vaticano II. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.